Só, primeiro. De silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente, prestar atenção aqui. TikTokers. TikToker não, pelo amor. Uma semana antes do bimestral. Acho que é semana que vem, né? Não, é final de junho. Final de junho? Não, meio de... Não, final de junho. Não, final de junho é férias. É metade do jogo. Gente, as férias vai começar. As férias vai Na semana começar. anterior às bimestrais. Vai ser na semana anterior. Quem que vai ter? Quem vai ter semana Quem vai anterior? ter? Vou olhar os cadernos. Ah, tá. Top. Na semana Vou anterior. olhar os cadernos na semana anterior às bimestrais. Vamos sentar cada um nos seus lugares. E que dia Eu não sei o que vai ser. É Nossa, mas você tá mais perdido que nós, pai. Mais perdido que segue de não lembro. Não lembro a data. As férias de junho vai ser a terceira e a quarta semana de julho. Então as provas vai ser ou na última de junho ou na primeira de julho. Não, vai ser na última, porque em julho vai começar o terceiro trimestre. O ano passado foi assim, esse ano eu acho que vai ser não. Vamos aí, vamos lá. Chega, meninas. Vamos lá. Na última aula, eu estava explicando as questões que eu ia passar, nós falamos em qual? Tem que responder a 9. Qual que é a pergunta? Explique o método cartesiano. Explica o método cartesiano. 16. Bota para acender, deixar aceso mesmo. Eu me sentia tão Vai escuro demais. Então, método cartesiano. Método, lembrando, é o quê? Passo a passo. Passo a passo, uma forma, um meio, uma maneira. O método vem do grego, uma palavra de origem grega que significa caminho. Qual que é o caminho para chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro? Para o Descartes, René Descartes, filósofo francês do século XVII, o método, o caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro é usar 4 regrinhas básicas que as ciências geralmente usam. Mas ele que inventa esse método, as ciências passam a usar posteriormente, porque a revolução científica no século XVII, justamente o século de Descartes. A primeira regra é a regra da evidência. Só aceitar um objeto de estudo se esse objeto for evidente, claro, distinto, se sobre ele não pairar dúvida alguma. Tudo que for passível de dúvida deve ser descartado como objeto de conhecimento, de estudo. Por exemplo, extraterrestre. É evidente? Não. Fantasma, é evidente? Não. Para o Descartes, não é evidente. Cachorro caramelo, é evidente? Adoro todos. Símbolo da nação. O cachorro caramelo, ele é evidente. Então ele pode ser um objeto de estudo da ciência. Pode sair. Então, primeira regra é evidente. Passou na primeira regra, você vai adotar a segunda regra. Isso é pra copiar? É a resposta, né? Vai passar. Pelo amor de Deus. Tira frente do quadro. Ah, ele tá corrigindo. Ó, tira Pronto. Agora você vai analisar o objeto. O que significa analisar? Dividir em partes. Você vai dividir o objeto cachorro caramelo em quantas partes for possível. Se você estiver usando como ciência a biologia, qual que é a menor parte viva de um cachorro caramelo? A célula, né? Se você for para o campo da química, qual que é a menor parte? O átomo. Se você for para o campo da física quântica, qual que é a menor partícula do cachorro caramelo? Elétrons, prótons, nêutrons, quarks, bósons, são as partículas subatômicas, né? Então, aí você dividiu em partes. Conheceu parte por parte. Agora você vai fazer o processo inverso. A terceira regra é a regra da síntese.
Síntese é o contrário de análise. É juntar as partes e ver como elas funcionam juntas. Agora vamos juntar. Juntou as partículas subatômicas, formou um átomo. Juntou os átomos, formou uma célula. Um conjunto de células forma o quê? Não, né? Um tecido. Um conjunto de tecidos forma o quê? Um órgão. Um conjunto de órgãos forma o quê? Um sistema. Um conjunto de sistemas forma o quê? Um organismo. Então você foi juntando as partes e aí viu como cada uma dessas partes funcionam juntas. Agora você vai para a quarta regra do método, que é a regra da enumeração ou revisão. É assim que a ciência funciona. Você vai rever todos os passos anteriores, porque sempre é passível de... Você pode ter negligenciado algum ponto das partes anteriores. E isso faz com que o seu conhecimento fique comprometido. Então esse é o método cartesiano. É assim que a gente conhece os objetos. É assim que a gente conhece alguma coisa. E esse método passou a ser adotado pelas ciências. E a gente deveria adotar esse método para tudo na nossa vida. Sempre quando uma pessoa te adiciona nas redes sociais, o que é a primeira coisa que você faz? Vê se ele é bonito. Vê se ele é bonito. Você vai O que usar. você faz? Oi? A primeira coisa que eu faço é ir lá ver se tem amigos em comum. O senhor tá cheio de seguidor. Você já sai mandando no story já. Se tiver amigos em comum, Se tiver inimigo, como? Entendeu? se tiver alguém que tá segue na mesma rede social, tem pessoas em comum na mesma rede social. Se tiver, aí já é um sintoma de que não é fake. Pode ser que a pessoa seja verdade. Mas porque Porque... segue uma pessoa, não precisa se seguir também, não. Não tem dessa. Pois Eu é. não tô nem aí Aí... se é fake ou não. Oi? Posso até eu ganhar os seguidores. Se for fake, o problema dele. Mas a galera fake costuma tentar aplicar golpe na gente. Ah, não, mas é nessa Vai se Aplicar golpe pobre. Que tipo de golpe, Pedro? E pior que cai, viu? Foda que cai. Não, dá Hackearam a conta do amigo meu um tempo atrás, esse ano. Ah, Maria. E um outro amigo meu caiu no golpe, começou a postar nos stories da oportunidade, né? Se você depositar tanto, olha aqui, aí começou a fazer uns prints lá, tipo print. Ah, ganhou não sei quanto. Quanto maior o Pix, maior seria o que você ia ganhar depois. Ah, eu E vi um outro isso. amigo retardado foi. Fez o Pix, rapaz. Nossa, Pedro. Aí ele veio e me chamou. Aquele amigo que eu acho que Ele veio e me chamou e falou, velho. Uma oportunidade O foda. Maurão, o que aconteceu com ele, mano? Eu fiz um Pix pra ele e ele ficou de me dar um retorno lá não sei quanto e ele desapareceu. Eu falei, velho, você caiu no golpe, mano. Que não... Mas você é burro, porra. Que O isso? Instagram dele foi hackeado. Ele falou, nossa senhora. Você é burro. Meu plano foi genial. Burro. Todos os dias saem de casa. Mais. Um otário e um malandro. E invariavelmente ele se encontra. Por quê? O otário está procurando uma chance de se dar bem fácil na vida. Você acha que você vai fazer um pique de R$500 e você vai ganhar 5 mil? Cara, acho que você não precisa acreditar numa coisa dessa. Trabalhando, tá ganhando quanto mais vontade. Acreditar que você baixar um aplicativo, você vai ficar clicando no bagulho lá, você vai ganhar dinheiro com aquele. Só de clicar no negócio. Mas se fosse tão fácil assim, tinha ninguém trabalhar mais não. Kawaii. Não? Minha mãe caiu nessa. Já assistindo vídeo lá, não sei quantos mil vídeos ela assistiu, dizendo que ia ganhar dinheiro. Aí nunca chegava no dinheiro tanto lá que ia depositar pra ela. Ah, não, sabe? Nem é trouxa. Eu tá nos trem desses. Você chamou ela de retardada também? Caralho, retardado, né? Meus amigos me chamam de retardado também.
Eu não sou muito de me ofender, não. No Brasil caiu em 64. Pra me ofender tem que ser uma ofensa muito fodida. Por que eu? Esse é bom, meu filho. Então, você vai ver se é evidente a pessoa que está te adicionando. Se ela é real ou não. Você não está nem se é real ou não. Você vai analisar parte por parte. Quais são as primeiras partes que você vai analisar da pessoa depois que você adicionou? Hã? O pensamento que tem muito é se você envolver sem eu tava falando de mim. Você vai analisar a parte. Você tava na rodinha de fofoca. Eu já vi. Oi? Provavelmente seu nome tava rolando na rodinha de fofoca. Não, você vai analisar a pessoa Não, que fez te não. adicionou. Oi? Não, você vai analisar as partes dela. Parte por parte. Hã? A gente analisa na bunda do Guilherme. Parte por parte, entendeu? É parte por parte de baixo. Qual que é a primeira parte que você ama na pessoa? Ali. Se for no seu caso. O que mais? A gente vai olhar por partes, né? Os olhos, a boca. Que é isso, Pedro? Tem que ver se ele Não, não se você for olhar o rosto, se você for olhar o corpo, o que você olha? O que mais vocês olham? Oi? Professor, Você está fazendo uma análise, olhando parte por parte. Aí você vai juntar as partes e ver se as partes ficam harmônicas juntas ou não. Às vezes a pessoa tem um olho bonito, mas o resto casa. Exatamente, às vezes é um de olho bravo, né? Triângulo invertido. Nossa pirâmide ao contrário. Mas também, né? É só a parte importante também, né? Poder financeiro. não, ele não tem os dois braços. Ele pegou Exatamente. Ele é nadador. Das maiores O aniversário. idiotices que a gente pode fazer na vida. Ele dá duas palmas assim, ó. Ó, mas vocês é filho. Casar por amor. Olha que o amor passa. Ah, porra de amor. Você vai nascer homem, aí vai mete o chifre. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Exatamente. E o Chico? Todo mundo casou por amor que eu conheço. Coitado. Tem que se casar por quê, então? Professor, então hoje o amor acaba. Você não acaba hoje? Professor, se não casa por amor, tem que casar pra você. Interesse. Não, olha. Tem que encontrar alguma coisa que vale a pena ali. Não, Pietro também. Ah, mas Geralmente é dinheiro. Porque se você for infeliz no amor, com dinheiro você pode ser infeliz em qualquer lugar do mundo. eu vou chorar ali. É só pegar pra ver as coroas. É muito melhor você ser infeliz em qualquer outro lugar que não Uberlândia. Numa casa miserável. Interior do Nordeste. Pois é, ué. Infeliz lá, tomando champanhe, alguma coisa, andando na rua. Então, isso deveria ser usado também para fake news. Você vê a notícia, você busca ver se ela é evidente ou não? Não. As pessoas não olham isso, né? Querem saber. Já aceita, nem analisa, nem junta as partes para ver se essa notícia faz sentido. Nem revisa, peraí. Então isso aqui podia ser usado para tudo na vida. O problema é que a gente não usa o método cartesiano e por isso a gente se lasca. Sempre. Por quê? Você cai em golpe. Você é passado para trás. Você acredita em fake news e só se lasca. Próxima questão. Qual foi a herança cartesiana? A herança cartesiana. Foi um plano cartesiano. Exatamente. Deixado pro filho dele. Aí Aí o Pedro, exatamente, pra dormir. plano cartesiano. Também conhecido como coordenadas cartesianas.
Essa foi a contribuição dele para a matemática. Eu ainda levei. A grande herança dele. Plano cartesiano. Você tem que ser Próxima questão. Explique o monismo espinosano. O monismo espinosano. O que é monismo? É algo deve Monismo vem de um. Para Spinoza só existe uma substância. Essa substância ele chama de Deus. Deus sive natura. Ou seja, Deus é a natureza. Isso é uma forma de pante. Tudo é Deus. Então, monismo, para ele só existe uma substância. Aqui ele discorda de Descartes. Descartes tem duas substâncias. Quais são as duas substâncias que segundo Descartes? Substâncias. Corpo e alma. Matéria e espírito. Para ele não existe espírito, só existe matéria, é a natureza. E Deus é a natureza, Deus é a matéria, Deus é o universo. Para o Spinoza. Não existe essa realidade espiritual, a alma. O que nós chamamos de alma é, na verdade, o nosso cérebro. Por isso não há uma diferença entre corpo e alma. O que nós chamamos de alma faz parte do nosso corpo, é o nosso cérebro. Então isso é o monismo spinozano. Só existe uma substância, a substância é Deus, Deus é a natureza, que é a natureza que criou todas as coisas. Nós somos obra da natureza. Foi o universo que nos criou. Por isso o universo é Deus. Depois vinha uma substância de Deus. Deus sive natura em latim, traduzindo Deus é a natureza. Explique o Deus imanente de Spinoza. Deus imanente. Se Deus é a natureza, gente, Deus é imanente. O que significa isso, Deus ser imanente? Deus está dentro do mundo, ou dentro do universo, dentro da natureza. Deus não está no além. Então, imanente é o contrário de transcendente. Descartes defendia o Deus transcendente. Deus está no além. Deus fez o mundo, mas não está no mundo. Deus fez e largou. Para Spinoza, não. Deus não está fora do mundo. Deus é o próprio mundo. Deus é o próprio universo. Por isso Deus é imanente. Então essa é a diferença do Deus para Spinoza, do Deus para Descartes. Para Descartes, Deus está no além. Para Spinoza, Deus está dentro, está no aquém, está aqui, no próprio universo. E para os cristãos, Deus é imanente e transcendente. Deus atua no universo. Ele é o Criador, mas atua aqui através dos milagres. Mas ao mesmo tempo ele não se confunde com o universo, porque ele é outra coisa diferente do universo. Está no além, no céu, no paraíso celeste, que é o mundo espiritual. Então o cristianismo junta os dois. O
Spinoza é só imanente e Descartes só transcendente. Explique a união corpo e alma segundo Spinoza. Então, se só alma, substância, corpo e alma são a mesma coisa. Eu já vi esse filme. São modos e atributos de uma mesma substância. O que nós chamamos de alma não é algo espiritual, é algo material. Faz parte do nosso próprio corpo. É o nosso cérebro que produz os nossos pensamentos. Como é que sem cérebro você vai conseguir pensar? Pensa, né? Sem cérebro você pensa? Não, né? Então como é que você diz que há uma vida além dessa? Se pensa com hora. Como se eu sei se Quando você morrer, você não vai ter mais olhos, como é que você vai ver? não vem? Você não vai ter mais ouvidos, como é que você vai ouvir? Uai, vai ouvir, meu que Você não terá mais cérebro, como que você vai pensar? Por que você vai ter mais olho e ouvido? Você morreu, ué. Mas Seu olho é material, ué. Seu olho vai fechar. Seu ouvido vai Vai ser comido. De qualidade, se não for comido em vida, vai ser comido na morte, né? Ou seja, toda a vida se resume no buraco. Nasce em buraco. Em vida, da morte você não será, pode ser comido. A natureza vai fazer o serviço de te traçar. Você nasce por um buraco, come por um buraco, e quando morre vai pro buraco. É tudo Tudo se coisa do resume. buraco. É a filosofia do buraco. Buraco é o princípio, a origem e o fim de todas as coisas. É a arqué dos pré-socráticos, né? De onde veio tudo que existe? Tá? É a água. Tem um filósofo, Piton. Filósofo Piton. Você trabalha com Platão, Léo. Essa filosofia do buraco é digna do Piton, do filósofo Piton. Que treinou ninguém mais, ninguém menos que Karl Marx. Como já dizia o grande. Então, corpo e alma são uma única e mesma substância. Não existe coisa separada. Para o Descartes, eram duas substâncias diferentes. E como é que a nossa alma não foge do nosso corpo, segundo Descartes? De vez em quando elas passeiam. Para os espíritas, sim. Os espíritos acreditam que quando a gente dorme, a nossa alma vai passear. O sonho é o passeio da alma, né? Eita, como ela passeia. Quando você está sonhando, é sua alma passeando. O problema é que muita gente vai passear no sonho e não volta, né? Aí morre. Pelo menos o corpo morre. A alma continua vagando. Eu tive uma tia. Aliás, eu tive um monte de tios que foram passear. A alma deles foram passear enquanto eles dormiam, eles não acordaram até hoje. Como é que o cego sonha se ele nunca viu o mundo? É? Como é que o cego sonha se ele nunca viu o mundo? Pois é, ele sonha com o quê? Ele sonha com preto. Como é que você sabe se é preto ou se é branco? Se ele nunca viu o corpo, como é que um cego de nascença sabe o que é preto, o que é branco, se ele nunca viu o corpo? Professor. Sonham. Aí vem daquela. Mas o que é? Como que eles sonham? As imagens que eles pensam. Aí entra aquela teoria que você falou lá, o conhecimento é possível, a gente já não sabe nada. Sim, se você acredita que é possível ter conhecimento e ideia de nada, é possível que eles sonhem com coisas, né? Que são Deus, né? Não tem a perfeição. Essas ideias nascem por Descartes.
Ou pode ser também que a gente tenha algumas ideias. É igual a reflexão da sogra também. Na sogra? Da sombra. Para quem acredita em ideias inatas. Os empiristas não acreditam. Todo conhecimento é da experiência. Esse pitbull Quando você nunca viu, não precisa ter imagem na sua cabeça. O cego sonha. E deve sonhar só com voz. Aí o surdo só sonha com imagem. As imagens, não sei como é que o cego faz imagens sem ter a visão. Ele só em braille. Puta! Tá só piorando, velho. Nossa. Então, esse foi o Spinoza. Vamos pro próximo aí. Quem que é o próximo? Essa aula aqui tá digna do Léo Lins. Vamos proibir essa aula ali no Instagram e no YouTube. Por que Já Pascal? proibiram o Léo Lins no Netflix? Vai dar bosta? Porque Pascal é considerado um pensador contra a O Pascal é um racionalista, mas que questiona o racionalismo. O Pascal é um racionalista, portanto, para ele nós conhecemos graças à razão. Mas Pascal, diferentemente de Descartes e Spinoza, diz que a razão não pode conhecer tudo. Então a frase famosa do Pascal que é a seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, nem tudo pode ser explicado pela razão. Principalmente, não dá para explicar os sentimentos através da razão. Isso é verdade. Por que a gente gosta de quem a gente gosta? Tem uma lógica, uma razão para isso? Eu acredito que sim. A razão é a seguinte: o nosso coração percebe que aquela pessoa vai acabar com a nossa vida, fuder com o nosso psicológico, ele fala, vai falar aquela ali mesmo. Ele é burro. Tem um detector no coração. Ele fala, não, que percebe aquela pessoa vai acabar com a sua vida, com o seu psicológico. É ela então que você vai se apaixonar. Vai, Se o seu cérebro fala assim, não faz isso, aí você fala, o problema é seu, cala a boca, eu vou. Exatamente. Cada um seu Professor, problema. hoje eu ligo com todas as palavras a todos que eu fiz sofrer. Eu estou pagando. Parabéns, vai mais. Parabéns. Bem feito, Adela. Bem feito. Eu achei meu carro. Aqui se faz, aqui se paga. Mas eu acho. Mas eu não. Ih, eu tô pagando coisa que eu não não. Então, Pra botar minha horta. então para ele, Caralho, Pietro. a razão tem razões, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, a razão não consegue explicar os sentimentos. Existe um sentimento que ele colabora com a razão. Ele vem em suporte à razão, que é o sentimento da fé. Aquilo que não pode ser explicado pela razão, a gente deve tentar compreender pela fé. É aqui que vem o argumento da aposta em Deus. Pascal, como bom racionalista, ele vai trabalhar com a estatística e com a probabilidade. Tem 8 bilhões de pessoas. Quantas gerações dele? E ele diz que a gente tem que apostar em Deus. Porque há 4 possibilidades. Se você apostar que Deus não existe e ele existir, você se fudeu. Se você apostar que ele não existe e ele não existir, não vai ter nem como você falar depois da morte. Pô, não existia, eu estava certo. Vai ser tipo o cego sonhando. Se você apostar que Deus existe e ele não existir, não vai dar nem tempo de você arrepender, porque você morreu, acabou. Já era. Você fala, não, que merda, eu apostei que Deus existia, Deus não existe. Eu devia ter aproveitado mais a vida, ter pecado mais, que eu nem ia pro inferno mesmo. Nem vai dar pra você pensar isso depois da morte. Agora, se você apostar que Deus existe e ele existir, você tá feito, você vai pro céu. Então, das 4 possibilidades, Com certeza. uma
você fode totalmente, se você apostar que ele não existe, ele existe, você vai pro inferno. 2, você não perde nem ganha nada. E a quarta, né, você ganha tudo se você apostar nele. Então, diante da probabilidade da estatística, o melhor é apostar que Deus existe. Porque se você apostar que ele existe, você está feito. Se ele existe mesmo. Agora, se não existir, não tem nem como você se arrepender de ter apostado. Você não perde, né? Você não perde nada. Não ganha nem perde. Agora, se você apostar que não existe, ele existir, você já é. Deus, você vai direto. Aí você vai tobogando. Cabeça pra baixo. Eu tô pensando na piada pra falar pra você. O que eu fiz? Não fale não, sendo que você tem que Deu. Então, essa aposta em Deus. Fica tá pensando. Ricardo, próxima questão. 15. Tchau, 15. Qual é a essência do ser humano segundo Pascal? A essência do ser humano segundo Pascal. Ser queen. Também. Qual foi a pergunta? Que isso, Will? Qual é a essência do ser humano segundo Pascal? O ser humano tem uma condição trágica. Que isso? Por que trágica? Ele é ao mesmo tempo tudo e nada. Um microscópico vírus, uma microscópica bactéria pode matar o ser humano. Ou seja, um ser que a gente nem enxerga pode nos matar. O animal que mais mata no mundo é o mosquito. E, ao mesmo tempo, o ser humano, de todos os seres vivos, ele é o único que consegue compreender e domar esses vírus e bactérias. Ele tem uma condição trágica, coisas minúsculas, ele é extremamente frágil, pode matá-lo. Nós somos ao mesmo tempo frágeis e fortes. Frágeis por quê? A natureza humana era frágil. Microscópico vírus, uma microscópica bactéria pode nos matar. Mas ao mesmo tempo nós somos fortes. Fortes por quê? Graças à razão, à inteligência. Ela nos permite conhecer as coisas e dominá-las. Com a ciência, o homem passou a ter o domínio sobre os vírus e as bactérias. Nem todos os vírus e bactérias, mas ele vem com o tempo, cada vez dominando mais vírus e bactérias. Então essa é a condição trágica da essência humana. Ele é, ao mesmo tempo, tudo diante do nada e nada diante do tudo. Ele olhava para os espaços à noite, o Pascal falava: a escuridão desses espaços infinitos me apavora. Ele olhava para o espaço e ele percebia que nós somos o quê? Nada diante do universo. A gente não é nem um grão de areia. A gente é o pó do cocô da galinha, né? Ou seja, Deus é uma galinha. Ou existe vários Então, essa é a condição trágica dos seres humanos. Só dando bicada. Próxima questão. E última. Graças a Deus. Qual foi a crítica de Pascal ao Deus do Solar? Então Pascal é contra esse Deus aqui do Descartes e do Spinoza, que é um Deus racional. Para o Pascal, Deus, ele não funciona na lógica da nossa razão. Deus funciona na lógica dos sentimentos. Deus fala a linguagem do nosso coração, a linguagem da fé e não da razão. Então ele vai criticar esse Deus racional dos filósofos e vai dizer que Deus fala a linguagem dos sentimentos, do coração e da fé. Só com a fé nós podemos ter acesso a Deus e não com a razão, como querem os filósofos. Beleza?